Olá, esse vídeo irá tratar sobre estrutura de itens no SysMTO. Estamos com um sistema aberto com uma base teste, então todos os itens aqui identificados estão identificados com o seu nome sendo o seu código. Então dentro do cadastro do item, que possui várias abas, né? Por exemplo, esse item aqui ele possui toda a sua aba de descrições, fiscal, planejamento, indicadores, observações e dimensões. Na parte de planejamento, esse item aqui, ele está informado aqui como um item comprado. Ele pode ser fabricado, comprado, roteiro e mão de obra, e o item fabricado ainda pode ser terceirizado. Então é super importante essa informação no sistema para que ele possa ser controlado posteriormente se ele pode ou não possuir estrutura de produto. Por exemplo, esse item, por ser comprado, ele jamais poderá ser um item que possui estrutura. Por exemplo, eu vou pegar esse código e vou na parte de estrutura. Esse é um código de item inexistente comprado ao roteiro, quer dizer, ele não pode ter estrutura. Vocês viram que diretamente no cadastro de itens eu já pude acessar aqui a parte de estrutura, para facilitar. Porém, você tem um acesso direto no cadastro de estrutura, ou através do nosso menu, cadastro de estruturas, ou ainda por manufatura, estrutura, cadastro de estruturas, onde você encontra todos os módulos, todos os programas deste módulo aqui. Cadastro, cópia de estrutura, alteração de código filho, estrutura, inserção de perda e subproduto, consulta, pode consultar estrutura ou implosão dos itens, e um relatório, da mesma forma de estrutura ou de implosão de itens. Eu vou no cadastro de estruturas para a gente entender como funciona. Vou pegar um item, por exemplo, eu vou pegar um item aqui, você pode pesquisar, né? Mas eu vou digitar esse item 900737332. Então ele já me apresenta aqui ao lado o nome do item, que é o item código tal, que a gente deixou essa mesma nomenclatura. Qual que é a unidade de armazenamento e quais são seus filhos. Você pode ver que ele usa o 3012147, ele usa 5 unidades, da unidade de medida. Ele usa uma unidade do 61238 e ele usa uma unidade do 61242. Toda vez que você inserir um novo item, simplesmente você pode inserir descendo para a linha de baixo ou dando um mais, tá? Normal da nossa regra de cadastramento. Então aqui eu vou pesquisar um item qualquer. Esse item aqui eu vou dizer que são 5 unidades. Podemos notar que ele já monta uma ordem aqui. Essa ordem está desposicionada. Vou só salvar esse item. Ele está por ordem aqui de código de item. Eu posso deixar por ordem, que ele pega 10, 20, 30, 40. Essa ordem é para algumas empresas que gostam de deixar sequenciada e ordenada a sua estrutura de produto. Quais são os outros campos que existem além do código e quantidade usada? Você pode informar um percentual de perda. Esse percentual de perda ele já está pronto para ser informado no registro do SPED em relação à parte de estrutura do que realmente você perde. Não é o que você reutiliza, que daí nós vamos entender esse grid logo mais abaixo de subprodutos gerados. É o que realmente você perde. Por exemplo, vamos supor que você faça plástico e aqui seja polipropileno ou resina, alguma coisa que simplesmente ele evapora ou derrete, você simplesmente vai perder um percentual. Ele é uma perda mesmo, você está perdendo esse material. Então você vai informar um percentual de quanto você perde. Se você perder, você vai fazer uma média, um rateio, e essa é uma informação que é colocada na parte de bloco K. Alguma observação geral sobre este item dentro desta estrutura e um almoxarifado opcional. Por quê? No momento de uma baixa, de um apontamento de ordem de produção, ele vai sempre fazer o apontamento do almoxarifado padrão daquele item. Porém, se você informar que esse item ele vai ser apontado em outro almoxarifado, você já pode informar na parte de estrutura. Continuando aqui embaixo, subprodutos gerados. Em subprodutos gerados são o que você gera e você vai reaproveitar. Por exemplo, se falarmos, por exemplo, de gado, você pode reutilizar o couro, o sangue, os ossos, a carcaça. Se nós falarmos de plástico, o plástico virgem ou mesmo o reciclado pode
voltar a ser reutilizado. Então, nessa estrutura toda aqui, esse item pode ser reutilizado. Então, no momento, vamos supor que é 0,05 aqui, por exemplo. O que ocorre? Num apontamento de ordem do item 9007332, ele vai diminuir todos esses itens aqui no momento que você aponta. Obviamente que falando do bloco K, ele abre para você confirmar a quantidade de cada item, permitindo você inserir ou alterar a estrutura no momento de um apontamento de ordem. Mas ele também vai somar no estoque esse item aqui, porque foi um subproduto gerado dessa estrutura. Mesma coisa, você tem observação e opcional. Então, por exemplo, eu vou usar agora esse mesmo item aqui e vou criar um item novo, por exemplo, né? Que nós já vimos no cadastro de itens, não vou me deter. Então aqui nesse item, vou fazer uma cópia desse item, vou chamar cópia e o código aqui. Eu copiei. No momento de uma cópia, o sistema já permite que você faça uma cópia da estrutura do item. Mas eu não quero fazer porque eu vou ensinar vocês a fazerem cópia. Vou dizer não. Então eu estou com esse item aqui, cópia. Se eu olhar aqui, esse item aqui possui estrutura. Esse item aqui não possui estrutura. Eu vou agora no menu, estrutura, cópia de estrutura. O meu item origem é o 9007332 e eu vou copiar para esse. E dou um OK. O sistema automaticamente já copiou o item. Então, se eu vier na estrutura do item agora, eu vou notar que ele está totalmente igual ao outro item. Então, itens similares, eventualmente, em vez de um, ele usa dois, você pode fazer uma cópia e facilitar a sua vida. Já está todo copiado, está todo pronto. Além disso, no módulo de estrutura, nós podemos alterar um código filho. Então, vamos supor, o que ele permite? Que vamos supor que você usa um parafuso preto em todas as estruturas e você está mudando ele para parafuso cromado. Você pode, nesse momento, inserir aqui o item origem, quer dizer, o parafuso preto é a origem, eu vou trocar para o destino. Então, embaixo a tela informa, obrigatoriamente os itens devem ser do mesmo tipo, fabricado, comprado, roteiro. Ele vai substituir em todas as estruturas do sistema aquele parafuso preto pelo cromado. Outra coisa que o sistema permite também é estrutura, inserção de percentual de perda e subproduto. Então aqui, baseado na seleção que você for fazer de grupo, família, subfamília, por código, por classificação fiscal, a descrição pode começar com uma palavra, que a descrição do item contenha alguma palavra, que o código comece com determinada sequência, ou que tenha o identificador de produção tal. Aonde que nós vemos isso? Aqui no planejamento temos o ID de produção também, que pode ser informado em cada item. Você pode listar os itens, estou listando aqui todos no caso, e você pode aplicar em todos os itens um percentual de perda. Isso nós criamos para facilitar devido ao bloco K. Então ele vai preencher no percentual de perda aqui, deixa eu voltar aqui com esse item, vamos supor que você quer que todos os itens que começam com 301, o percentual de perda seja 1%, foi um cálculo que você fez. Você pode usar essa tela do percentual de perda. Ou ainda você pode aplicar à estrutura um determinado subproduto, que vai fazer o quê? Que vai simplesmente inserir na estrutura dos itens que possuem essa informação um subproduto com um percentual de cálculo. O que seria esse percentual de cálculo? É um percentual sobre os itens que estão aqui. No caso, ele vai pegar o item pai e vai jogar um percentual na quantidade gerada. Continuando, então, esse é um facilitador para preenchimento do cadastro. Além disso, nós temos a consulta. Então, se eu consultar a estrutura desse item, eu vou ver que os filhos que estão ali cadastrados nele também possuem filhos. Então, se eu olhar aqui, o item 900 ele possui somente 4 itens. Porém, o item, esse 238, final 238 aqui, ele possui o seu filho. E assim sucessivamente. Vou pegar um outro que tem mais. Por exemplo, esse, ó. O 612,42. Vou pegar, por exemplo, esse 510,60 aqui, ó, vou ver se o 510,60 também tem seu filho, e assim sucessivamente até
você chegar a um item comprado. Então, aqui ele me lista toda a estrutura. Da mesma forma, eu tenho aqui em estrutura o relatório, né? Então, se eu vier aqui tirar um relatório só desse item, para não ficar um relatório muito longo, por ordem de código, descrição, subfamília, ele vai listar o item. Deixa eu melhorar aqui a tela, de forma que eu consigo visualizar melhor aqui e com indentação os itens, cada um com seu filho, com as suas informações, quilo, unidade de medida e tudo mais. O que é a implosão agora? Manufatura, estrutura, implosão. Eu vou pegar um item que eu peguei ali antes para ver quem são os pais dele. Então o 3009279 ele tem como, ele é filho do 51060. O 51060 tem como seu pai o 97341. Vou pegar um outro item, por exemplo. Então esse item aqui, o 61242, ele tem todos esses pais aqui. E sempre na última coluna ele me diz o pai geral, o pai além do pai que ele tem. No caso aqui todos são iguais, tá? Então da mesma forma que nós vimos a consulta, nós temos o relatório, tá? De implosão de itens usando as mesmas características que nós vimos ali. Então isso sobre estrutura de item, uma forma bem sintética para a gente entender o funcionamento do sistema.